Vamos lá, irmãos queridos, vamos ouvir a palavra do Senhor essa noite. Eu quero começar fazendo uma pergunta a você. Hoje é domingo da Igreja Perseguida e nós queremos também nos lembrar desses irmãos na meditação dessa noite. E na sua opinião, qual é o grupo religioso mais perseguido no mundo? Qual o grupo religioso mais perseguido no mundo hoje? Certamente você tem essa resposta na ponta da língua, e são os cristãos, é isso mesmo. Os números mostram, e de forma categórica, que os cristãos, de longe, é o povo religioso mais perseguido. E isso acontece principalmente na Ásia, no Oriente Médio e, como nós acabamos de ver aqui no nosso vídeo, na África. O fato é que a perseguição religiosa, ela existe, ela é um fato. E ela existe não de agora, mas desde o começo da humanidade. Quando a gente olha para a própria história humana, muitos consideram que a primeira morte por perseguição foi a própria morte de Abel por Caim, porque foi uma espécie de perseguição, visto que a motivação principal foi a oferta de Abel, que foi aceita por Deus contra Caim, que foi rejeitada. Isso está lá em Gênesis 4. Quando a gente olha mais ainda na história do cristianismo, a gente vai ver que o próprio Cristo, Jesus Cristo, também foi condenado à morte numa perseguição religiosa. Quando a gente avança a história, a gente vai ver que no século XX, dois fenômenos aí aconteceram muito importantes já no nosso tempo, no nosso período, que eles simbolizaram aí sim, de forma oficial, uma perseguição aos cristãos em boa parte do mundo. E isso aconteceu inicialmente naqueles locais chamados estados ateus, que surgiu nesse período, puxados aí pela China, pela então União Soviética, pelo Camboja, pela Coreia do Norte, que surgiu a divisão das Coreias, e surgiu a Coreia do Norte, pela Albânia, pelo Afeganistão, pela Mongólia. Esses países que seguiam um regime comunista, eles dizimaram muitos mártires da história do cristianismo. E a história desses países, em geral, que perseguiam cristãos, apontavam para coisas comuns que aconteciam, um modus operandi comum que acontecia entre eles. Qual era? De que modo eles costumavam perseguir os cristãos? Em primeiro lugar, as igrejas eram fechadas. Elas eram fechadas por ordem, principalmente do governo. Prisões e execuções de líderes religiosos aconteciam. Se você procurar as histórias dos gulags, que principalmente aconteceram na época do Stalin, que foram campos de concentrações, onde perseguidos políticos e religiosos eram alistados e ficavam ali retidos, com trabalhos forçados, muitas vezes com torturas. Outra coisa que era comum acontecer nesse contexto eram as propagandas antirreligiosas, ou seja, o próprio governo, ele, através da educação, através da cultura, ele promovia uma propaganda ateísta, uma propaganda contra Deus, uma propaganda focada no próprio homem. Mais ainda, era muito comum nesse contexto de perseguição religiosa a restrição à educação religiosa. Ou seja, já não se podia mais falar das diversas formas. Começou na escola inicialmente, as cruzes eram tiradas, a Bíblia foi tirada da educação e mais tarde isso foi se evoluindo. Não podia mais nas praças públicas e depois não podia mais sequer abrir o próprio livro. A Bíblia, por fim, acabava sendo proibida. Mas quando a gente olha o cenário de hoje, a gente vai ver que o nosso contexto mundial já não funciona mais tanto assim. Temos
esses fatos, eles acontecem, mas a queda do comunismo, ela já aconteceu tempos atrás, apesar da gente hoje ver em alguns países isso se retomando, né? Mas esse hoje não é o principal cenário. Infelizmente, a perseguição, como nós já falamos aqui, acontece hoje nos países de maioria muçulmana, principalmente nos países que são de maioria muçulmana e que anos atrás foram países de maioria cristã. A própria França, por exemplo, onde o nosso parceiro missionário, reverendo Renato Prates, e a sua esposa Juliana vão servir, era um desses países, um país onde nasceu o próprio João Calvino e que hoje é o país europeu onde o país europeu com maior número de muçulmanos. Um país que foi o berço da reforma protestante há anos atrás. Pois bem, quando nós falamos aqui sobre perseguição, é importante dizer, irmãos, que a gente está falando de locais onde a perseguição ela é extrema. Ela acontece com um viés mais aguerrido, mais forte. E quando a gente fala sobre perseguição extrema, a gente não está falando de coisas esporádicas, mas sim de uma perseguição sistemática que acontece muito além de datas comemorativas, como Natal, Páscoa, essas coisas. Nós estamos falando aqui de locais onde acontecem execuções em massa de cristãos, onde essas execuções muitas vezes são transmitidas ao vivo pela internet, para que fique gravado, que fique registrado e que seja propagado que naquele local, naquele país, os cristãos não podem prosperar. Crucificações em praças públicas muitas vezes acontecem até os dias de hoje. Criação com leis de pena de morte para aqueles que forem pegos adorando ao Senhor, ou então lendo, ou então tendo acesso à Bíblia. Nós estamos falando de igrejas que são destruídas, mais uma vez, bombardeadas ou queimadas, empresas cristãs que são saqueadas, que são também incendiadas. Estamos falando de filhos de cristãos que são sequestrados e vendidos. Muitas vezes as mulheres vendidas como noivas ou mesmo como escravas. Esse contexto acontece, meus irmãos, até os dias de hoje. Em alguns casos, quando se sequestram meninas, filhas de cristãos, eles jogam ácido no rosto para que elas não sejam reconhecidas mais quando elas forem procuradas. E mais ainda, para que elas também passem a usar forçadamente o véu para cobrir os seus rostos. Em boa parte desses países que nós estamos citando aqui, e eu quero deixar muito claro aqui, irmãos, mais uma vez, concordando com o que a Carol falou aqui já essa noite, esses países não são os nossos inimigos, irmãos. Essas pessoas não são os nossos inimigos. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra os principados e potestades. Mas em boa parte desses países, a religião ela vem descrita na certidão de nascimento. E o que isso significa? Significa muita coisa. Ou seja, se por um acaso você tem na sua certidão de nascimento ou na sua identidade religião cristão, você não consegue acesso a emprego, você não consegue acesso a um auxílio governamental. Os muçulmanos, no caso, muitos deles que se convertem ao cristianismo, eles encaram a cadeia, eles encaram a pena de execução, eles são expulsos da sua família, eles não têm mais aonde trabalhar e aonde morar. Então, esse é o cenário. E até mesmo nos países considerados mais moderados, onde a perseguição é considerada mais moderada, na maior parte das vezes nesses países o que acontece são dificuldades jurídicas, ou seja, os cristãos eles são discriminados politicamente, os cristãos são
são discriminados nas escolas, as crianças são discriminadas nas escolas pelos professores, cristãos são discriminados quando eles vão fazer alguma coisa, como abrir uma empresa, e assim vai sendo cerceado o cristão de viver a sua vida normalmente. Muitos deles não são chamados de cristãos. Em vários desses países, eles são chamados de infiéis. E assim eles são conhecidos pela rua, não como cristãos, mas como infiéis. Quando nós olhamos aqui para o Brasil, infelizmente a gente pode constatar que essa perseguição ela tem sido crescente. Haja vista os debates que nós temos enfrentado aí politicamente, temos enfrentado os debates na questão da educação. Recentemente enfrentamos um debate sobre cristãos que estão assumindo conselhos tutelares pelo Brasil, e isso foi uma grande dificuldade que nós vivemos aqui. Muitos se levantando contra isso e criticando a presença de cristãos nos conselhos tutelares do Brasil. E hoje eu gostaria de tratar com você sobre o início da perseguição especificamente cristã, destacar junto algumas lições para a nossa edificação hoje. E muitos me perguntam como a igreja deve agir nesse cenário. Como será que nós devemos nos portar e agir diante de um cenário de perseguição, mais especificamente no nosso caso, uma igreja livre em um país livre? Como será que nós, estrategicamente, nesse lugar, nessa cidade, devemos nos portar como igreja? Por isso, o tema da mensagem de hoje é: siga os passos de Jesus. E eu quero convidar para que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 6, e vamos ler dos versos 8 a 15. Atos 6, de 8 a 15. Atos 6, de 8 a 15, diz assim a palavra do Senhor, acompanhe comigo. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Leia comigo o versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram, ou seja, atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, ou seja, o prenderam, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de anjo. O texto que nós acabamos de ler tem um lugar muito especial na história, na nossa história, especificamente na história da igreja perseguida. O livro de Atos, ele, como costumamos dizer, né, que é a continuação de Lucas, ele começa a 1000 por hora, já narrando a ascensão de Jesus aos céus. Diferente dos evangelhos, né, que contam sempre uma história prévia para isso, Atos já começa com a ascensão e com a igreja após a ascensão de Jesus, como a igreja se desenvolveu a partir dali. E quando a gente vai ler Atos 1:8, a gente vai ver que esse foco da pregação do evangelho, que antes era para um povo, ele vai estar voltado já para Jerusalém, como na Samaria, como na Judéia, como em Samaria e até aos confins da terra. Pouco tempo depois, o Espírito Santo,
após esse período da ascensão de Jesus, ele se manifesta de uma forma sobrenatural no dia de Pentecostes, que nós, inclusive, relembramos desse domingo, no domingo passado, mostrando que Deus tinha um plano não só para um povo, não só para Israel, mas para todos os povos. Pedro, na sua primeira pregação, converte mais de 3.000 judeus. Os milagres começam a acontecer durante a igreja. Pedro começa a pregar a Cristo por toda parte. E agora no templo, e depois no sinédrio. E Deus, então, vai acrescentando a esse grupo de cristãos. A cada dia vão se acrescentando mais e mais pessoas. Essa igreja vai se desenvolvendo. Essa igreja vai dando bom testemunho de Cristo. E aí sim, nesse cenário, a perseguição, ela se inicia. E é nesse instante da história que nós estamos agora. Exatamente nesse cenário onde a igreja primitiva começa a sofrer as primeiras perseguições, é que a história de Estevão, ela acontece. Pois bem, irmãos, quando eu era criança, eu acredito que já tenha contado a história aqui, mas não custa eu repetir. Quando eu era criança, todo ano, eu e minha família, a gente passava férias lá na minha terra natal. Eu sou de Cachoeiro de Itapemirim, lá no Espírito Santo. E a gente sempre passou férias na roça, né? E quando a gente passava as férias na roça, eu lembro que a gente visitava os meus parentes. E na roça como funciona? Na maioria das vezes, os parentes moram relativamente próximos uns dos outros. Mas a gente, para chegar lá, a gente tinha que passar a pé por dentro da roça, pelos campos, pela área onde ficava lá os gado pastando, e a gente passava por isso. E a gente passava ali por córregos, passava por espinhos, por locais onde não tem uma estrada muito bem formada. E eu lembro do meu pai falando assim para mim: pisa aqui onde eu estou pisando, pise onde eu estou pisando. Só que eu era um menino. Meu pai tinha uma envergadura, ele era um adulto e eu era um menino. Então, por mais que eu tentasse pisar onde meu pai pisava, eu tinha dificuldade, porque a envergadura dele no passo era maior do que a minha. Eu era apenas um menino que tentava saltar pisando nos passos do meu pai. Eu me lembro que conseguir isso era uma missão difícil. E eu começava a tentar de uma forma assim, bem dificultosa, pisar nos locais, porque eu sabia que o local que ele pisou era um local seguro para eu também pisar. Pois bem, meus irmãos, eu acho que na nossa caminhada com Cristo, algo parecido acontece. Quando a gente ouve a voz de Cristo, nós somos chamados a segui-lo. E às vezes, como crianças, a gente vai tentando seguir, mesmo que sem um sucesso total, mas tentando seguir os passos do Cristo, a qual nós ouvimos e obedecemos o chamado de segui-lo. E com o passar do tempo, assim como aconteceu comigo, nós vamos crescendo e a nossa envergadura cristã também vai aumentando. E aos poucos a gente começa a dar passos mais firmes. E aqueles percalços, aquele caminho que antes era uma grande dificuldade, ele permanece lá. Mas a nossa passada, por ser mais firme, mais sólida, ela já é mais preparada para que a gente consiga caminhar e seguindo com mais facilidade os passos de Jesus. E por esse motivo, eu quero convidar você a, junto comigo, observarmos algumas lições nesse texto e, nesse sentido, pensar sobre esse tema: siga os passos de Jesus. Siga os passos de Jesus. Leia comigo o versículo 8 do nosso texto. Vamos ler juntos? Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo.
O primeiro ponto que eu quero destacar aqui no nosso texto é que quando seguimos os passos de Jesus, nós somos reconhecidos pela presença dele em nós. Isso é automático, irmãos. Isso não deve ser destacado, não deve ser colocado no outdoor, não é isso. Isso é automático. Quando nós seguimos os passos de Jesus, nós automaticamente somos reconhecidos pela presença dele em nós. A pergunta que eu faço é: a gente lê de um Estevão cheio de graça e poder, que fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E por que Estevão fazia grandes prodígios e grandes sinais? Porque ele estava cheio de graça e poder. Ele fazia grandes prodígios, ele fazia grandes sinais, porque ele estava cheio da presença do Espírito Santo. E quando a gente volta um pouco nessa história, quando a gente olha o versículo 5, quando o próprio Estevão foi eleito diácono da igreja primitiva, repare que ele é colocado, a ele é colocado um adjetivo adicional em relação aos outros que também foram eleitos. Olha o que aparece lá. Tem como colocar aí para nós? Versículo 5 de Atos 6, perdão. Atos 6, verso 5. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, olha aí, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apenas a Estevão foi colocado esse adjetivo, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Por vezes, eu não sei se você já teve essa sensação, e é uma ilustração que é bem clara para mim. A gente vai abraçar alguém que está bem perfumado, né? E a gente abraça alguém, e quando a gente sai do abraço, a gente carrega um pouco de perfume com a gente, né? É bem comum que isso aconteça. E se você é igual a mim, que gosta de abraçar, isso já aconteceu certamente muitas vezes com você. Mas quando Jesus nos convida a segui-lo, ele nos capacita, ele nos enche de graça e poder, ele nos enche de fé, ele nos enche do Espírito Santo. E onde eu quero dizer é que quando o Senhor nos chama a seguir, ele nos enche do Espírito Santo, e quando ele nos enche do Espírito Santo, nós transbordamos dele. Ou seja, quando nós andamos com Cristo, nós somos chamados a nos aproximarmos dele, de tal forma que a gente possa exalar automaticamente o bom perfume de Cristo. E mais, nós sabemos que esse ato de seguir a Cristo, diferente do que muitos dizem por aí, ele implica em algumas lutas, não apenas em sucesso, não apenas em glórias, mas implica em lutas. Seguir a Cristo, irmão e irmã, não é definitivamente navegar em um mar calmo. Seguir a Cristo não é ter uma vida tranquila. Seguir a Cristo não é, como costumam dizer, voar em céu de brigadeiro. Não. O ato de seguir a Cristo, e grave bem esse verbo seguir, implica em um outro verbo, o verbo perseguir. Ou seja, quando a gente olha as implicações do ato de servir a Cristo, a primeira delas costuma ser justamente a perseguição. E aqui, o que eu quero destacar é que nesse processo, nós devemos e somos chamados a caminhar com a consciência de que, junto com o seguir a Cristo e seguir fielmente a Cristo, existe sim a perseguição. Quando nós olhamos os exemplos que nós temos de homens e mulheres que foram perseguidos por sua fé em Deus, em Jesus Cristo, nós vemos o quanto nós temos a testemunhar. E a própria história de Estevão aqui, que nós acabamos de ler, ela nos mostra isso. Quando nós lemos o relato da morte de Estevão, que está logo em seguida, eu fico sempre pensando comigo qual teria sido a experiência de Paulo ao ver
Estevão sendo apedrejado. Porque, se você se lembra bem, o então apóstolo Paulo, ainda chamado de Saulo, o jovem Saulo, ele era um perseguidor de cristãos e ele estava presente, mais ainda, ele estava à frente daquela execução de Estevão. A Bíblia narra ali no capítulo 7 de Atos, que aqueles que atiraram a pedra em Estevão, depositavam os seus mantos aos pés de Paulo. E o interessante é que a forma como a Bíblia narra a morte de Estevão ao ser apedrejado, ela chama a nossa atenção. Diz que Estevão fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus, viu Jesus, então ele disse: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. A Bíblia, irmãos, ela é muito clara quando ela narra mais tarde a conversão de Paulo, que ele foi cego pela luz, né? E quando ele foi cego pela luz, e essa é a contradição do Evangelho na vida de Paulo, né? Ele foi cego pela luz, ele enxergou a salvação para a sua vida. No entanto, no meu coração, eu acredito que, assim como a Bíblia narra, que as pessoas viram, testemunharam algo diferente na vida de Estevão, Paulo, certamente, isso vem ao meu coração, tá, irmãos? Isso não é narrado na Bíblia, mas vem ao meu coração, que Paulo certamente possa ter sido impactado por esse momento também. Ao contemplar Estevão sendo apedrejado e a fidelidade daquele homem de Deus, que mesmo naquele momento de perseguição extrema e sendo executado com a pena de morte, ele foi testemunha e viu o que Estevão estava vendo. Ele viu em Estevão e contemplou a verdade naquilo que ele narrava. Eu vou além na minha imaginação e fico me perguntando se essa cena que ele viu de Estevão não serviu justamente para forjar o caráter do próprio Paulo nas suas diversas provações, naquilo que mais tarde ele passaria, porque ele também passou a ser perseguido. Paulo mais tarde também foi apedrejado e sobreviveu. Eu creio que certamente que sim. Aquela cena de Estevão foi marcante na vida do maior missionário que a Bíblia narrou. Se você, meu irmão, deseja exalar o bom perfume de Cristo, fique certo que não vai ser simplesmente pelo abraço que você vai receber dele. O convite que Jesus tem para aqueles que desejam exalar o bom perfume de Cristo, daqueles que ele chama a segui-lo, está lá em Marcos 8, versículo 34 a 36, que diz o seguinte: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Portanto, meu irmão, se você deseja exalar o bom perfume de Cristo, esteja preparado para ser perseguido. Se você deseja exalar o bom perfume de Cristo, esteja preparado para viver grandes lutas, seja ela lutas na sua família, luta nas suas emoções, luta no seu coração, lutas ao redor, lutas no relacionamento, lutas no trabalho. Esteja preparado para enfrentar lutas, esteja preparado para enfrentar perseguições. Quando seguimos os passos de Cristo, somos reconhecidos pela presença dele em nós. Deus nos convida a seguir. E seguir envolve a ideia de alguém que vai e com determinação, com insistência, seguindo
pisando nos seus passos, mesmo que com dificuldade na sua envergadura inicialmente, mas que aos poucos vai crescendo e vai sentindo os passos mais firmes nessa caminhada. Deus te chama hoje a seguir os passos dele e exalar o seu bom perfume. Se você crê nisso, diga amém. Leia comigo agora o verso 10 e o verso 15 do nosso texto. Verso 10 e verso 15. Atos 6. Vamos lá? Vamos ler juntos, irmãos? E não resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Agora o verso 15. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. A segunda implicação do ato de seguir a Cristo, né? Nós falamos que estava ligado à perseguição. A segunda implicação que eu quero destacar com você aqui é o prosseguir. E a segunda reflexão que eu tenho para você é que quando seguimos os passos de Jesus, meu irmão e minha irmã, a vitória é certa. Quando seguimos os passos de Jesus, a vitória é certa. E isso implica em prosseguir. E deixa eu fazer uma pergunta a você. Quando nós olhamos a narrativa bíblica, as histórias de grandes homens de Deus, como Jacó, Moisés, Josué, Davi, Salomão, homens que viveram em eras, em épocas diferentes, o que eles carregavam em comum? Você vai falar assim, eles eram guiados pelo Senhor, eram homens de Deus, homens que entraram para a história, mas deixa eu dizer uma coisa aqui que eles carregavam em comum. Jacó, Moisés, Josué, Davi, Salomão eram homens limitados. Todos eles eram pecadores. Todos eles carregavam problemas no seu coração. Todos eles carregavam as suas limitações como um ser humano qualquer. Não era um ser humano, um super-homem. Não era um super-herói. A grande questão que nos chama a atenção é que apesar dessas limitações, apesar dos seus muitos pecados, eles ouviram Deus dizendo a eles a mesmíssima frase: eu serei contigo. Repita comigo: eu serei contigo. E é fato, irmãos, que enquanto nós seguimos a Cristo, nós enfrentaremos sim adversidade. Enfrentaremos sim perseguições, enfrentaremos sim lutas, mas Deus, além de nos chamar, Ele nos fortalece a seguirmos em frente, e se você crê nisso, diga amém. Amém. Irmãos, diante do sinédrio, diante das autoridades religiosas que estavam ali presentes no julgamento de Estevão, repare bem, que ele não estava sendo julgado, tá, irmãos? Ele não foi para aquele local para ser julgado, ele foi para aquele local para ser condenado. A verdade é essa. Mas enquanto ele estava ali diante daquele cenário de perseguição religiosa extrema, diz a palavra do Senhor que o seu rosto brilhava, que o seu rosto resplandecia. E o interessante é considerar aqui que as falsas testemunhas disseram que Estevão falava contra Moisés e contra Deus. Isso que as falsas testemunhas chegaram naquele cenário ali para dizer. E quando a gente olha para a história de Israel, a gente nota uma coisa interessante. A gente lembra de quando Moisés desce do Monte Sinai, e essa história está lá narrada em Êxodo 34, quando ele desce do Monte Sinai, com as tábuas da aliança na mão, como é que estava o rosto de Moisés nesse instante? O rosto de Moisés
resplandecia. Ou seja, irmãos, Moisés estava tão cheio da graça de Deus, tão cheio do Espírito Santo, que aquilo chamava a atenção do povo. As pessoas olhavam para Moisés e admiravam. Como assim, né? Um rosto que brilha, que luz é essa que exala desse homem? Existe um poder sobrenatural ali acontecendo. Ele estava tão encharcado do Espírito Santo que o brilho de Deus escorria pelo seu rosto. E olha que interessante, nesse instante aqui, em que Estevão era falsamente acusado, o seu rosto também brilhava. Assim como aconteceu com Moisés, era nítido o Espírito Santo escorrendo e brilhando na vida e na face daquele irmão. Quando a gente continua a leitura, já no capítulo 7, a partir do verso 54 de Atos, a gente vê que ele foi condenado e apedrejado. E o nome Estevão, ele tem um significado muito interessante, porque é um nome que tem origem grega, que é Stéfanos, a origem do nome Estevão. E o significado desse nome é coroado. Interessante, né? E o fato é que Estevão foi o primeiro a receber a coroa do martírio na história da igreja. Na história da igreja cristã, ele é considerado o primeiro cristão martirizado. E um fato importante na história são as similaridades da morte de Estevão com o próprio Cristo. E isso também chama a nossa atenção. Quando, ao fim da vida, as últimas palavras de Estevão e de Jesus Cristo foram muito parecidas. Jesus disse: Pai, nas suas mãos, nas vossas mãos eu entrego meu espírito. Enquanto Estevão disse: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Assim como Jesus, Estevão também pede para que Deus perdoe aqueles que o mataram. E dentro desse cenário, Agostinho, o grande teólogo Agostinho, ele falou uma frase que diz muito sobre isso daqui, e nós já consideramos a história de Paulo nesse cenário. E a frase de Agostinho, ela diz o seguinte: sem a oração de Estevão, essa oração do perdão, não haveria Paulo. Sem a oração de Estevão, não haveria Paulo. Irmãos, quando nós seguimos os passos de Jesus, a vitória é certa. A vitória é certa. Após a morte de Estevão, após o martírio desse grande herói da fé cristã, os discípulos se dispersaram pelo mundo. Após a morte de Estevão, aí sim, o evangelho chegou à Judéia, a Samaria e seguiu pelos confins da terra. Após a morte de Estevão, aqueles que seguiam a Jesus continuaram sendo perseguidos, porém, eles prosseguiram. E por fim, antes da gente terminar, eu gostaria de fazer algumas reflexões aqui com você. E a primeira, ela está ligada à própria figura de Estevão. Quem era Estevão? Apesar dessa extraordinária, tão linda, né, narrativa que a gente vê aqui, Estevão era um homem comum, irmãos. Estevão era um homem comum, como eu e como você. Porém, assim como ele, homens e mulheres comuns, nós também devemos buscar estar cada vez mais cheios de Deus, mais cheios da graça do Senhor, mais cheios do Espírito Santo, mais poderosos, não nas nossas forças, mas em Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. É isso que nós devemos buscar quando nós seguimos os passos de Jesus, quando nós ouvimos a voz do Senhor convidando eu e você, siga-me. E a minha segunda pergunta para a sua reflexão aqui essa noite é a seguinte: e depois de nós, irmãos? E depois de nós? Que impacto a nossa vida vai deixar aqui no nosso bairro? Quando a nossa geração passar,
Se ela passar, se Cristo não voltar antes, né? Mas quando a nossa geração passar, o que deixaremos aqui nesse lugar? O que deixaremos aqui nessa igreja? Qual o impacto, qual o legado deixaremos no nosso bairro? Qual legado deixaremos na nossa cidade? O que deixaremos? Ao olharem para nós, irmãos e irmãs, haverá algum brilho em nosso rosto a ser notado? Quando olharem para nós, nossos vizinhos, aqueles que transitam conosco, aqueles pelo qual nos relacionamos a todo instante, ao olharem para nós, será que notarão em nós algum brilho expresso pelo Espírito Santo? Hoje nós falamos sobre a igreja perseguida, e é uma igreja que ainda sofre e que ainda padece ao custo do sangue de justos, do sangue de mártires. E nós, meus irmãos, como nós temos nos saído nessa grande batalha? Seguimos em frente, prosseguindo, avançando como bons soldados de Cristo, instalados e colocados aqui nesse lugar, ou seremos mortos como combatentes covardes dentro das nossas trincheiras espirituais? O convite para nós essa noite é muito simples: siga os passos de Jesus, certos que, ao seguirmos, nós seremos reconhecidos pela presença dele em nós. Nós sofreremos, sim, perseguições, nós enfrentaremos, sim, lutas, mas seguiremos. Vamos adiante, e ao seguirmos ao Senhor, certos de que a nossa vitória é certa, com o coração carregando essa certeza, que ao prosseguirmos, que ao seguirmos em frente, que ao mesmo apesar das nossas limitações, tentarmos pisar nos passos de Jesus, na proposta que Jesus tem para nós ao chamarmos, siga-me, a nossa vitória é certa. Você crê nisso, meu irmão? Então feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai Santo, nos colocamos na Tua presença, Pai, com um coração grato pela Tua palavra que foi lida e exposta aqui essa noite. Deus, nós queremos Te louvar, Pai, porque nos lembramos aqui dos nossos irmãos e intercedemos ao Senhor por cada um desses irmãos. Mas o que nós queremos clamar ao Senhor aqui também essa noite é para que o Senhor incendeie o nosso coração, que o Senhor incendeie nosso coração e coloque em nós a sede de buscar ao Senhor, que o Senhor dê a todos nós um coração obediente à Tua voz. Deus, nós queremos seguir os passos de Jesus, nós queremos pisar nas pisadas que o Senhor dá. E Deus, em nome de Jesus, o que nós pedimos ao Senhor, assim como já foi falado aqui essa noite, não é para que o Senhor tire de nós ou dos nossos irmãos a perseguição, mas que o Senhor nos fortaleça, fortaleça os nossos irmãos perseguidos, fortaleça eles com ânimo, com ousadia, com coragem, e que em nome de Jesus o brilho transbordante do Teu Espírito Santo e a Tua doce presença e o Teu poderoso poder os acompanhe. Pai, que em nome de Jesus, nós também, que vivemos em plena liberdade, possamos ser identificados como um povo que obedece a Tua voz. Que em nome de Jesus, o bom testemunho da nossa igreja, e a começar pela minha vida cristã, e a vida cristã de cada irmão aqui essa noite, possa ser o bom reflexo do Espírito Santo na vida de outros tantos irmãos, possa ser o brilho de Cristo na vida daqueles que ainda não Te conhecem, possa dar bom testemunho daquilo que o Senhor faz nas nossas vidas, Pai. Deus, em nome de Jesus,
Mais uma vez intercedemos pelos nossos irmãos perseguidos, para que o Senhor derrame conforto, para que o Senhor derrame livramento, e que o Senhor continue dando graça, renovando as suas forças nessa caminhada. Que assim como nós falamos aqui, tanto a nossa caminhada como dos nossos irmãos, seja uma caminhada persistente, e que ela possa prosseguir, não para a nossa glória, mas para que o teu nome seja exaltado, para que o teu reino avance, e para que o Senhor volte, Pai, para que o Senhor volte. Essa é a nossa oração, e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém e amém.